Meus irmãos, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso Umbanda para Todos. É a nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre religiões do Brasil. Nós não vamos, é claro, abordar todas as religiões do Brasil em detalhes técnicos e tudo mais, até porque não é esse nosso objetivo. Nosso objetivo é aprender sobre Umbanda. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas religiões que têm alguma ligação direta com a Umbanda. É claro que, se na sua vertente existe uma ligação indireta com outra religião, tudo bem, a gente aceita. A Umbanda não renega a nenhum. Então, vamos para a nossa aula, vamos falar de Umbanda de Brasil. Bom, para você que ainda não me conhece, eu sou Beto Ângelo, sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu. E eu acho que dispensa apresentações para você que está assistindo na nossa plataforma. Mas para você que está assistindo esse vídeo no YouTube, acesse a nossa plataforma cursos.umbandasoumbanda.com.br. Esse curso está integralmente lá na plataforma gratuito. É claro que você vai chegar lá, você só vai encontrar as aulas que já foram disponibilizadas. E essa aqui é a segunda aula. Então, vai ter que ter paciência para assistir todas as aulas. São muitas aulas que nós disponibilizaremos. Mas já dá para você se inscrever lá no YouTube, na nossa plataforma e acompanhar o vídeo, colocar lá suas dúvidas no chat, lá no fórum de discussão, né? Normalmente eu faço essa gravação aqui ao vivo, né? Eu entro no ar às 7 e pouco da manhã e faço ao vivo. Mas amanhã, hoje é quinta-feira, à noite, esse vídeo vai ao ar na sexta. Amanhã eu tenho um compromisso, logo pela manhã não vou conseguir gravar, então já estou antecipando aqui para vocês, tá certo? Então vamos lá. O Brasil, ele é um país de muitas religiões. Eu vou ajustar aqui a câmera. O Brasil é um país de muitas religiões, né? Ele é um país que acolhe a todos, ele é acolhedor. Nós recebemos imigrantes de todo o mundo, né? E nós aceitamos a cultura deles, né? Inicialmente, havia no Brasil uma imposição do cristianismo, em especial do catolicismo, vinda dos jesuítas. Isso lá no século XV, XVI, né? E aí, no século XVI, na verdade. Aí, o que acontece? Essa imposição fazia com que todos os imigrantes que chegavam aqui com outra religião tinham que se converter. Inclusive, a Inquisição no Brasil foi muito forte com relação a isso, pegando ali terras, propriedades, matando, fazendo com que desaparecessem do mapa aqueles que se recusavam a se converter. Mas nós não vamos entrar aqui nesse detalhe histórico. Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil, inicialmente, ele não era um país laico. Ele começou a se tornar laico quando os holandeses, lá por volta de 1640, por aí, quando eles tomaram conta da região nordeste do Brasil. Então, eles passaram a dominar aquela região, eles tomaram posse daquela região, e aí, empossados daquela região, eles declararam o Brasil, aquela parte de terra deles, né, como um estado laico. Então, eles aceitavam todas as religiões. Com isso, muitos dos moradores das outras regiões do Brasil, que eram imigrantes e tinham suas religiões, migraram lá para a região Nordeste, porque lá eles tinham liberdade para sua prática religiosa. E aí, por conta disso, nós temos na região Nordeste do Brasil a região com a maior variedade de religiões. Aí os anos foram passando, né? Chegou aí o protestantismo, chegou lá por volta de 1850, por aí, 1840. O protestantismo veio com os franceses, né? Os franceses vieram como imigrantes, né? E trouxeram com eles o protestantismo. Logo depois veio Kardec com a visão de espiritismo, que lá na Europa era visto de uma forma e aqui no Brasil foi visto de forma totalmente diferente. Lá na Europa, Kardec dava uma visão técnica para o espiritismo. E quando chegou aqui no Brasil, o Brasil sempre teve um povo de muita fé, apesar de todas essas batalhas religiosas que se enfrentou, tinha um povo de muita fé. Então, quando o espiritismo chega no Brasil, ele chega já
com um ar de religião e não com um ar de doutrina, de ciência, né? Que é a ideia inicial de Kardec. O espiritismo, ele foi muito difundido por Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes foi por 2 vezes seguidas, né? Por dois mandatos seguidos, presidente da Federação Espírita do Rio de Janeiro. Depois de Bezerra de Menezes, nós temos como ícone Chico Xavier, que também difundiu muito o espiritismo, só que Chico Xavier ele já tinha uma visão muito mais religiosa, porque inicialmente ele é católico, e aí do catolicismo para o espiritismo ele levou toda uma herança religiosa, toda uma herança de fé, né? E ele deu um cunho religioso muito maior para o espiritismo. Em em 1600 e pouco, 1700 e pouco, nós tínhamos também os escravos que vinham da África, de diversos lugares da África. E esses escravos, eles tinham que se converter também. Eles recebiam um nome católico, eles eram obrigados a se converter para o catolicismo, mas eles continuavam escondidos, cultuando ali os seus cultos de nação. Por quê? Porque lá na África, nós vamos falar isso mais adiante em outra aula, lá na África não existia uma divisão política, era uma divisão cultural. Cada nação tinha sua cultura. E aí, os africanos que vieram como escravos trouxeram a sua cultura de lá. Junto com os africanos veio, além da cultura dos cultos de nação, o islamismo, porque muitos escravos praticavam o islamismo. Com o passar do tempo, os cultos de nação começaram a perder força, porque os escravos tinham problemas entre eles. Porque um era de uma nação, cultuava determinado orixá. O outro era de outra, cultuava outro determinado orixá. E daí, os babalaôs, tentando harmonizar a coisa, amenizar ali o embate entre as nações, criaram o que nós chamamos de candomblé. O candomblé ele tem muitas vertentes, ele tem lá o jeje, tambor de mina, queto. Não vou entrar também no mérito do candomblé agora, até porque teria que fazer parte do candomblé para falar profundamente do candomblé. E o meu objetivo aqui é falar de Umbanda. Então, o culto, o candomblé em si, tecnicamente ele nasceu no Brasil. Ele é uma religião afro-brasileira porque ele nasceu da soma dos cultos de nação que vieram da África. Muitos candomblés ainda usam o culto de nação na forma como veio. Então eles ainda são religião, ainda é uma religião afro, né? E aí por conta da sua origem, ela é denominada uma religião afro-brasileira. E a Umbanda? A Umbanda, ela surgiu no Brasil em 1908 com Zélio Fernandino de Moraes. Nós vamos falar disso mais lá na frente. Nós vamos falar do porquê, como, tudo isso nós vamos falar lá na frente. E Zélio, ele foi numa tenda espírita, né, na verdade não se chamava tenda espírita, né, ele foi na Federação Espírita do Rio de Janeiro, essa mesmo que foi presidida por Bezerra de Menezes, muitos anos antes, décadas antes. E lá na Federação Espírita, na época, havia muito preconceito com relação aos espíritos dos negros, espíritos escravos, espíritos dos índios. Havia muito preconceito com relação às classes minoritárias. Por quê? Porque não era qualquer um que tinha condições de entrar ali naquele meio elitizado, né? A religião espírita era uma na época aqui como religião, né? Porque o objetivo dela não era ser religião, mas ela exigia um nível cultural melhor, porque ela tinha muita leitura. Ela tinha, na época, não se havia muitas traduções dos livros de Kardec, então trabalhava-se ainda em uma tradução melhor desse livro. Então, as pessoas normalmente tinham que ter conhecimento de línguas, tinham que ter uma boa leitura. E ele ia ler para quem? Ele não ia ler para o povo na rua, ele ia para os dele. Então, tinha ali um vínculo direto com a classe média da região, da sociedade local. Zélio Fernandino de Moraes também era classe média da região, da época, né? Ele era classe média também, e foi lá e houve aí a manifestação do espírito do caboclo das 7 encruzilhadas.
é uma manifestação que nós vamos falar melhor quando falarmos da história da Umbanda. E aí o que que acontece? Vocês viram que eu falei de diversas religiões, mas não falei das religiões locais, das religiões indígenas. Porque o indígena, ele não tinha uma visão de religião. Ele tinha uma cultura religiosa, sim, que nós classificamos como uma cultura religiosa, mas para o indígena aquilo era natural. Aquilo era tão natural que não existia por que classificar. Não tinha alguém que não acreditava. Não tinha um ateu lá na tribo. Todos eles acreditavam daquela forma, eles cresciam, eles aprendiam daquela forma. Então, naturalmente, não era uma religião, era um estilo de vida, era algo que eles tinham conhecimento, que eles tinham certeza. Então, nós não costumamos classificar muito como religião, mas colocando ali preto no branco, né, no papel, podemos acabar dizendo a religião indígena. E aí a Umbanda nasce nesse cenário, nessa bagunça cultural que é o Brasil. Nasce com o viés de não ter preconceito, de não renegar a ninguém. Então nós aceitamos a doutrina espírita para aprender sobre a espiritualidade, para aprender sobre os espíritos, para aprender sobre manifestação mediúnica. Porque até então, nos candomblés não tinha manifestação mediúnica. O culto era tudo voltado para o orixá, sem manifestação mediúnica. Sem manifestação mediúnica. Então, não existia essa questão da manifestação como nós vemos hoje na Umbanda, por exemplo. Então, nós estudamos o Espiritismo, a Umbanda estudou o Espiritismo e trouxe para si a manifestação mediúnica, até porque ela começou com a manifestação mediúnica. A Umbanda fez o sincretismo com o catolicismo. Por quê? Porque a família de Zélio Fernandinho de Moraes era uma família católica. Então ela já trazia, ele tinha padres, ele tinha bispos na família. Então ele já trazia um berço católico. É óbvio que ele ia fazer um sincretismo, ele ia querer entender, né? Ele ia querer pôr a imagem do santo lá, fazer a reza do Pai Nosso, da Ave Maria, né? Então é natural que ele tivesse um viés católico. E aí, com o passar do tempo, os adeptos do candomblé que tinham a mediunidade em si, mas não conseguiam manifestá-la dentro do seu culto, vendo que na Umbanda também existia o culto ao orixá, eles começaram a migrar e vir em direção à Umbanda para acrescentar, para somar. E aí nós começamos a ter as nossas vertentes puxadas um pouco, vamos dizer assim, com um bracinho ali no culto de nação. E aí a nossa Umbanda pegou toda essa miscigenação das religiões brasileiras. Ela pegou um pouquinho, pegou muito, na verdade, né, do espiritismo, ela pegou do catolicismo, ela pegou do candomblé, né, dos cultos de nação, mais um pouquinho adiante, com a chegada em terra do Caboclo Mirim, do médium Benjamin Figueiredo, veio a Umbanda de Caboclo. A Umbanda de Caboclo era a Umbanda que trazia o índio como ponto principal. Já tinha a manifestação do indígena lá atrás, que era o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que se apresentou como caboclo. Mas, ali na frente, surgiu então uma vertente da Umbanda toda voltada para o culto indígena, né? E aí passou a receber-se muito mais caboclo, começou a ter organização de aldeia, né? Começou a ter uma organização muito diferenciada do que se tinha na época. Tinha-se uma visão de que todos são iguais por conta do kardecismo, né? Não havia hierarquia, havia o líder ali e os demais todos iguais. Já na visão indígena, a gente tinha os graus, a gente tinha as hierarquias, tinha o chefe, tinha isso, tinha aquilo. Então, tudo isso, todas essas religiões do Brasil influenciaram diretamente na nossa Umbanda. Mas a Umbanda tem alguns pilares, a gente chama de pilares algumas práticas que a sustentam. E esses pilares vieram de algumas religiões específicas, que é do Espiritismo, do Catolicismo, do Candomblé e do culto indígena que existia no Brasil, que já estava praticamente perdido e foi trazido de volta pelos caboclos manifestados. Então, esses 4 pilares da Umbanda, isso lá naquela época. Depois chegou um 5º pilar que trouxe aí a parte esotérica, a parte oriental, mas isso veio muito depois. Em princípio eram 4 pilares. E esses 4 pilares da Umbanda é o que nós vamos ver mais adiante em outra aula. Muito mais detalhes
com muito mais riqueza de informação, tá certo? Eu peço desculpas a vocês se o vídeo está com algumas falhas. Eu acostumei gravar ao vivo, então, e esse aqui não está indo ao vivo, né? Eu gravei no dia anterior, gravei ontem à noite, né? Então, ele não está ao vivo, pode ser que tenha uma falha ou outra. Eu deixo aqui um grande abraço a todo mundo que assistiu logo no começo, né? Não tem o chat, né, para eu mandar um bom dia para todo mundo do chat, mas fica um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês aí. Não esqueça de se inscrever no nosso canal Umbanda Sou Umbanda, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação e se inscrever lá na plataforma cursos.umbandasoumbanda.com.br, tá certo? Curso gratuito, 96 aulas, Umbanda de cabo a rabo para você sem cobrança de nenhum centavo, tá certo? Um grande abraço a todos vocês. Axé.